Porque não? Eu penso assim. A pergunta é muito importante. Desculpa. É muito importante, mas não há que entrar a fazer conflito entre a razão, a lógica e a contemplação. Pelo contrário, se nós virmos um bocadinho à volta, nós vemos pessoas extremamente brilhantes, só um momento, aqui entre nós, etc., que elaboram, etc., sobre tudo quanto há, mas sem fundamentação, sem substância, de maneira que aquela elaboração não tem limite, não tem fim no mau sentido. E então qual é a alternativa? É que juntar a prática contemplativa com a razão, com a lógica, isso é o que o budismo faz todo o tempo. Não? E isso produz uma sinergia que é incrementável no bom sentido, fundamenta. Tudo o resto, são balões, não é? Mas, portanto, não há conflito, pelo contrário, há que juntar as duas coisas. Da mesma maneira como nós temos de juntar os diversos níveis do budismo, todas as religiões têm níveis diferentes, populares e mais místicos. E não há que entrar em conflito, não é necessário, se for bem integrado, Theravada, temos a disciplina dos monges, temos o Vinaya, Sutra, temos a prática, portanto, o Vinaya é uma prática exterior de evitar os obstáculos que possam surgir ao progresso espiritual. O Sutra é uma prática interior do Bodhisattva que digamos, que faz uma deriva para benefício dos outros e põe à frente da sua própria salvação. Não é? No budismo Vajrayana é uma prática secreta. Não é? É todo aquele processo de visualizações e de identificação com as divindades, etc., que são encenações de aspectos, de facetas da natureza da mente. E é uma maneira dualista de atingir a não dualidade. No Dzogchen não há transformação a fazer. O Vipassana pronto, isto é o leite que está a falar, mas o Vipassana vem logo a seguir ao Shamatha. Portanto, primeiro a gente tem um líquido com um turvo, não é? Deixa assentar, Shamatha. E depois pode-se começar a ser um peixinho que vai a todo lado e que tem uma visão, e que tem visão do que é preciso. Não é? O terceiro lugar, o terceiro ponto, que é aí que começa a coisa a ser mais interessante, é Shamatha e Vipassana não separados, não dissociáveis. Então, não é? É isso. Estas coisas, quanto a mim, eu lembro muitas vezes de uma longa entrevista da Margarida Senar, que no fim ela aborda o problema da relação dela com o budismo. E ela lá diz o que é que entende por isso, e depois diz, então e você consegue pôr isso em prática? Saber isto já é qualquer coisa, já é uma caminhada. É um bocado assim, de maneira como eu posso atrever-me a falar dessas coisas. O facto de eu ter tido acesso a estas coisas e poder partilhá-las é válido. E isto também tem a ver com o preceito de não ser avarento. A interpretação no Zen, em algumas escolas de Zen, do preceito de não ser avarento, é realizar os dons que temos, de que dispomos. Toda a gente tem dons. E se não os usa, eles viram-se contra nós, vamos apodrecer. E qual é o dom maior que nós temos? É o potencial de iluminação. Ok? E aí todos nós queremos chegar. Uau! Já está! Temos um botão aqui só para chegar esse ouvi falar do túnel e da luz no fundo do túnel. Sim. O túnel não existe, a luz é verdadeira. É isso, acredito. Há mais uma questão, sim. Desculpem, mas eu tenho que falar quando tenho a oportunidade, porque não pequena, no resto do tempo tudo normalzinho. É um comentário completo. Não é um comentário que tem a ver com a afirmação do Paulo sobre os pensamentos, quaisquer os pensamentos que são emanações da natureza profunda. E eu acho que é impressionante no Ocidente que há aqui um problema sociológico da adoção do budismo no Ocidente e em filosofia, isto tem a ver com o ponto de vista, nós não estamos habituados a discurso sem contraditório.
E, portanto, uma apresentação como a de hoje foi muito estranha, porque eram afirmações conceptuais, argumentadas, sem contraditório, sem refutabilidade. Ou então nós percebíamos os mecanismos da própria incapacidade de refutar, porque, como há pouco estávamos a dizer, o próprio mecanismo discursivo se torna o próprio ilusório e toda a afirmação da verdade pode se tornar falsidade para quem o enuncia. Mas o problema, para mim, é esta questão de, no Ocidente, nós vivermos depois de Auschwitz e, portanto, depois de uma lógica, de um exercício muito complexo, de uma racionalidade que conduziu à banalização do mal. E essa banalização do mal não está erradicada, pelo contrário, ela laicizou-se, tornou-se comum e banal. E, portanto, este é o mais grave, é nós percebemos que em Auschwitz os guardas mais terríveis eram os Sonderkommando, que eram judeus que eles próprios administravam estes vícios, os processos de mal aos outros. E quando nós percebemos este fundo cultural onde nós estamos, depois vai ter uma série de banalizações, seja ou não, quem é que foi o culpado das Torres Gêmeas, e uma certa estetização da situação do mal. Estas afirmações, como por vezes o pior dos males é idêntico claramente à natureza profunda, mas eles são, não é não dizer preocupados, porque eu até compreendo a intencionalidade de verdade. Deixo-me às vezes desarmado para poder resistir a esse mal. Há uma obra muito interessante sobre testemunhos dos Sonderkommando que diz as lágrimas e suspiros dos guardiões. Portanto, em certo sentido, eles contemplavam ativamente, matando os outros, os seus próprios, não direi familiares, porque eles já eram apenas números. E não temos em causa, perdemos esta consciência deste fundo terrífico onde nós estamos e onde emerge a nossa benevolência, o nosso bem-estar e o nosso consumo. Enfim, deixem-me só terminar isto, para verem que não há nenhum idealismo da minha parte. Lenin, no final do século XIX, mostrava que a Europa vivia da exploração capitalista dos povos coloniais e que, portanto, a nossa cultura e a possibilidade de bem-estar decorria de uma exploração contínua. E é disso que decorre, portanto, depois, digamos, a retrogradação dessa situação contemporânea. Essa longa história que nós, neste momento, estamos a assistir os seus reflexos. Portanto, repare, não é nenhuma crítica, mas, de algum modo, a exigência filosófica não pode deixar de ser atenta a estes paradoxos e a estas perplexidades. Obrigado. Muito obrigado. Eu diria que podemos encerrar esta sessão. Viva ao contraditório. Eu compreendo e aprecio o comentário dos Jorge, mas o que eu quis dizer é que só pratica a violência quem não tem uma experiência contemplativa das suas próprias emoções violentas. Porque a experiência contemplativa da emoção, por mais violenta que ela seja, pacifica a emoção. Aliás, foi isso também que creio que a Daniela disse. Portanto, o que está aqui em causa não é uma banalização da violência, mas, pelo contrário, é uma relação espiritual com a violência em nós que nos impede de estender para fora de nós. Até essa é a grande questão. Portanto, é preciso um exercício espiritual, um treino espiritual que nos permita deixarmos de ser violentos, sabendo trabalhar a nossa própria violência e convertê-la em paz. É isso que se pretende. Eu concordo com aquilo que o Paulo disse e acrescentaria apenas que, por exemplo, na tradição budista tibetana, nós temos a existência, a figura do Bodhisattva, que é aquele ser que a sua aspiração mais funda é não despertar enquanto não tiver ajudado todos os seres que estão em sofrimento. Portanto, esta visão que à partida pode parecer um pouco fria, é sempre temperada, pelo menos na tradição budista tibetana, com o desenvolvimento de uma compaixão profunda por todos os seres. E o trabalho do Bodhisattva é um trabalho ativo, de terreno,
a ajudar todos os seres. E acho que isso acaba por transmitir um pouco a ideia do que é, de que não existe essa indiferença. Aliás, todos os pensamentos e emoções indiferentes em relação ao sofrimento alheio são consideradas emoções negativas na tradição budista tibetana. E é por isso, na minha argumentação, que eu não fiquei em Anada e Atma, a banalidade do mal, e confrontei com os Odakolat, daqueles que, estando a fazer o mal, o único modo de viver, sobreviver, era continuar a praticar o mal. E é esta densidade ao qual nós, com todo o horror, devemos respeitar e contemplar. Eu gostava de dizer uma coisa muito rápida, que não ouvi dizer aqui, e que, sem entrar em filosofia nem em grandes discussões, o problema do mal teria uma solução no momento em que eu percebesse que não estou separada e que posso ser ao mesmo tempo que estou ao gosto, também sou vítima. E que não foi aquilo que eu disse aqui, assim que é importante. Muito obrigado. É de facto uma partilha, um debate muito profundo e muito interessante. Vamos agora fazer uma pausa para depois iniciar a nossa última sessão. Irá iniciar às 6 horas, portanto temos 20 minutos de pausa. E começamos às 18 com a comunicação do professor Paulo Borges, a qual seguirá a comunicação do professor Carlos João Correia, enquanto a do professor Carlos Silva está cancelada por motivos ligados a um problema de saúde de um familiar do professor Carlos Silva. Portanto, vamos encerrar este dia de colóquio com a nossa última sessão, com as duas comunicações já referidas. Eu agradeço mais uma vez a todos os oradores e todos os participantes e até já.